Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o professor Thiago Coelho. Tá? Eu vou acompanhar vocês ao longo do semestre. Bom, então é isso, né? Então vamos começar a nossa aula finalmente. O professor José Miguel já deu aula para vocês, né? Segunda e na quarta. E vocês já perceberam que até agora só tem assunto de ensino médio. Né? Vocês devem estar pensando, essas aulas estão muito assim, ainda muito no início, eu quero algo mais divertido, eu quero ver limite, quero ver derivada, quero ver integral, porque isso que é a coisa legal do cálculo, né? Mas calma, antes da gente ver essas coisas, vocês precisam revisar coisas do ensino médio. Então, por isso que a gente está vendo a função trigonométrica que a gente vai ver, vocês já viram função potência, polinômios, tudo aquilo de ensino médio. Hoje ainda vai ser uma aula de ensino médio. Tá, praticamente. Assim, o conteúdo é de ensino médio, mas a visão é um pouco mais avançada, já é uma visão de ensino superior mesmo, ok? Então não se estressem, a gente vai chegar em cálculo, vocês vão chegar lá, vocês vão aprender a derivar, vocês vão aprender a integrar, mas primeiro, esses assuntos aqui são essenciais para a gente dar continuidade ao assunto de cálculo, tá bom? Então vamos lá, olha o que a gente vai ver hoje. Aula número 3, funções inversas, funções compostas, transformações no gráfico de uma função. Também vai ver função par e função ímpar. Tudo isso que a gente está vendo aqui é importante, tá? Então preste muita atenção, que se você entender esses assuntos aqui, isso vai ajudar você quando a gente chegar mesmo no cálculo diferencial integral. Então vamos lá. Antes de a gente falar de função inversa, é muito importante que a gente fale de uma função injetora e sobrejetora. Ou também alguns livros chamam de função injetiva e sobrejetiva. Tá? Aqui a gente vai falar de função injetora e sobrejetora. Você já sabe que é uma função injetora, né? O que é? Função injetora. Função injetora. É que o professor de vocês eu sou um pouco surdo, tá, gente? Eu não escuto muito bem, então eu preciso que vocês me ajudem mais. Então vamos lá, o que é uma função injetora? Função injetora é se você pega dois elementos do domínio, os elementos da imagem são o quê? Tem que ser necessariamente diferente, né? É o que está aí, ó. Então, se você tem uma função injetora, o que é uma função injetora? Você pega dois elementos do domínio, né? E quando você faz a imagem deles, essa imagem tem que ser diferente. Se as pessoas do domínio são diferentes, a imagem tem que ser diferente. Ah, professor, mas em toda função não tem que acontecer isso? Não necessariamente, tá? Vocês já viram o que é uma função? Eu posso pegar dois elementos do meu domínio e ter as imagens iguais? Sim ou não? Posso, né? O que não pode acontecer? Não pode acontecer do mesmo elemento do domínio ter duas imagens diferentes, duas ou mais imagens. Isso não pode acontecer. Mas pode acontecer de dois elementos do domínio terem a mesma imagem. Tá? Então, numa função injetora, isso não acontece. Toda vez que você pegar dois elementos diferentes, eles vão dar imagens diferentes. Uma outra maneira de você falar isso é assim, ó. Se você tem duas imagens iguais, então necessariamente os dois elementos do domínio são iguais, é o mesmo elemento. Isso se uma função é injetora. Normalmente o pessoal está mais acostumado a trabalhar com diagrama, né? Com aquelas flechas. Então vamos lá. Se você tem uma função aqui, ó, você tem um conjunto A e você tem um conjunto B. Conjunto só pensar numa coleção de elementos, tá? Aí aqui no conjunto A, você tem o elemento, vou colocar número, aqui é o 0, aqui é o 1. E bem aqui no B, você tem 2, você tem 5 e você tem 10, por exemplo. Aí você tem uma função que vai associar esses dois conjuntos, tem uma lei de associação. Essa função, ela pega o elemento 0 e joga, por exemplo, aqui no 2. Um exemplo, tá? Podia ser no 5, no 10, tanto faz. Essa mesma função pega o teu elemento 1 e joga aqui no 5. Tá? Então, pronto. O que tem que acontecer para ser uma função? Primeiro, todo mundo aqui do domínio tem que ter uma seta saindo dele. Ele tem que estar correspondendo a alguém aqui do meu contradomínio. Segunda coisa, de cada elemento só pode sair uma única seta. Tá? Então, não poderia acontecer isso daqui, ó. Isso aqui não existe, tá? Não pode duas setas sair do 0. Então, isso aqui não seria uma função se isso aqui acontecesse. Ok. Então, aqui está tudo ok. Isso aqui é uma função. Agora, por que essa função ela é injetora? Porque
para cada elemento do meu contradomínio, né, os que estão chegando seta, só chega uma seta nele. Tá? Então, por exemplo, quantos elementos do meu domínio correspondem a esse 2 aqui na imagem? Apenas o 0. E do 5, apenas o 1. Então, isso caracteriza uma função injetora. Poderia acontecer isso aqui, ó, do meu 0 e do meu 1 corresponderem, por exemplo, ao 2. Isso pode acontecer? Pode. Ainda ia ser uma função? Ia. Só que não ia ser uma função injetora. Por quê? Dois elementos do domínio correspondem à mesma imagem. Aí não seria uma função injetora. Então, para ser injetora, cada elemento do meu domínio tem que corresponder a uma única imagem, a uma imagem diferente. Ok? Então, pronto. Isso é uma função injetora. Deu para entender? Isso é uma função, vocês já viram no ensino médio, não é novidade para ninguém, né? É basicamente isso. Ok. Existe uma regra, né, um testezinho, que é até mais fácil. Vocês viram na aula passada o teste da reta vertical. Né? O que dizia o teste da reta vertical? Ele dizia para você, se eu lhe dou uma figura, né, se aquela figura corresponde a uma função. Né? Bora ver se vocês lembram disso daí. Então, por exemplo, vocês viram o que é uma função na aula passada. Aí, por exemplo, digamos que eu tenho uma figura assim, ó. Isso aí é uma função? Sim ou não? É. Como é uma forma de você saber graficamente? O teste da reta vertical. Como assim? Se você passa infinitas retas verticais nessa figura aqui, sempre as retas verticais vão tocar em apenas um único ponto da tua função. Se uma única reta não tocasse em um ponto, em mais de um ponto, aí já não seria função. Por exemplo, se você tivesse uma figura assim, ó, colocar assim, assim. Tá? Isso aqui seria uma função? Não seria uma função. Por quê? Porque não passaria no teste da reta vertical. Aí você fala assim, professor, mas se eu colocar uma reta vertical aqui, ó, passou em um único ponto. Ou aqui, ou aqui. Tudo bem. Mas não é isso que fala o teste da reta vertical. O teste da reta vertical diz que, para ser uma função, qualquer reta vertical que você passe tem que tocar em apenas um único ponto, qualquer reta. E se você passar uma reta bem aqui, ó, vai tocar em 2 pontos. Então, isso já não é mais uma função. Ok? Agora, a gente vai aprender o teste da reta horizontal. Se você quer saber se uma função ela é injetora, existe o teste da reta horizontal. Como é que é isso? Deixa eu fazer aqui para vocês. Digamos que você tem uma função assim, ó. Assim. Tá? Primeira coisa, isso daqui é uma função? É, né? Ela passa o teste da reta vertical. Você traça infinitas retas verticais, vai tocar em um único ponto. Agora, o que diz o teste da reta horizontal? Se você traça infinitas retas horizontais, então olha só, deixa eu colocar aqui umas retas horizontais. Se em uma das retas eu passar em mais de um ponto, então essa função aqui, ela não é injetora. Tá? Agora, se acontecer isso daqui, ó, se você tinha uma figura assim, por exemplo, ó, isso aqui é uma função, ok? Além de ser função, ela é injetora. Por que ela é injetora? Teste da reta horizontal. Se você traçar aqui, ó, infinitas retas horizontais, agora é horizontal, né? Toda vez ela vai sempre interceptar o teu gráfico em apenas um único ponto. Então, isso caracteriza uma função injetora. Então, graficamente fica mais fácil, né? Você vê lá o gráfico da sua função e você imagina retas horizontais cortando ele. E se todas as retas cortarem uma única vez, é porque ela é injetora. Se você tem uma única reta que cortou mais de uma vez, ela não é injetora a sua função. Tá? Assim fica bem mais fácil, né? A gente identificar. Ok, vamos ver aqui alguns exemplos, né? Olha só. Essa daí é a função x ao cubo. Vocês já vão ver muito ela no nosso curso. Então, já desde já, fiquem aí com ela na cabeça, saibam como é o gráfico dela, que vocês vão precisar, não é pouco não, é bastante mesmo. Okay? Olha só, esse gráfico aí do x ao cubo.
Perceba que qualquer reta horizontal que você passe nela, ela sempre vai tocar em um único ponto. Ah, professor, mas essa parte bem aqui, não, mas é porque aqui, se eu desse um zoom para vocês, vocês iam ver que bem aqui, ainda assim, você tem uma curvatura, não ia tocar em dois pontos, sempre em um ponto, tá? Então, essa função aqui, ela é injetora, ela passou no teste da reta horizontal, ok? Essa daqui é muito famosa, né? Vocês já conhecem, função x ao quadrado, uma parábola com cavidade para cima, né? Essa função aí está na cara que ela não passa um teste da reta horizontal. Olha só, basta eu passar uma reta horizontal bem aqui ou bem aqui, que ela já corta mais de um ponto. Ela corta 2 pontos. Então, essa função em x ao quadrado, do jeito que ela está aí, ela não é uma função injetora. Ok? Percebe-se claramente, né? Tá. Aí vem uma pergunta muito pertinente para vocês. A gente pode trocar o domínio da minha função x ao quadrado de modo que ela se torne injetora? O que vocês acham? A pergunta é o seguinte: eu posso manipular de alguma forma minha função x ao quadrado de modo que ela seja injetora? Vamos lá. Eu vou desenhar ela aqui, né? A nossa função x ao quadrado, ela é essa parábola aqui, ó. Tá? Aí eu posso restringir o domínio dela, certo ou errado? Né? Lembra? Uma função, ela sempre tem o domínio, o contradomínio e a lei de associação. Toda função tem isso. Okay? Então tá aqui. Do jeito que eu escrevi aqui, qual é o domínio da minha função? Subentende-se qual é o domínio dela? Do jeito que eu escrevi, do jeito que eu desenhei aqui. Nesse caso, subentende-se que o domínio são todos reais. Mas não necessariamente o domínio tem que ser todos reais. Né? Vai ser se eu não falar nada. Se eu te der assim, olha, a função é x ao quadrado, e não falar nada sobre domínio. Então, já subentende-se que ele é o maior domínio possível. Né? Então, no caso, seria todos reais. Mas eu posso te dar a função e te dar o domínio dela. Posso falar, olha, a função é x ao quadrado, mas o domínio dela é só os reais positivos, ou então só os reais negativos, ou então só o zero. Poderia fazer isso também. Então, eu posso restringir o domínio da forma que eu quiser. Ok? Então, por exemplo, eu poderia restringir o domínio dessa função apenas entre menos 1 e 1. Eu falo, olha, o domínio dessa função x ao quadrado vai ser só entre menos 1 e 1. Se eu faço isso, então o gráfico da minha função já não vai mais ser tudo isso daqui, né? Vai ser só entre menos 1 e 1. Ou seja, vai ser só desse ponto para cá. Então, isso daqui é assumir do meu desenho, né? E isso daqui também é assumir. E como seria o gráfico da tua função? Só isso daqui. Ok? Bom, para ficar mais completo, né? Deixa eu colocar aqui o valor daqui da imagem. Qual é o valor dessa imagem aqui? É 1, né? Se a função x ao quadrado, então aqui é 1. Ok. Então, olha só. Eu restringi o domínio da minha função x ao quadrado. Então, o gráfico dela ficou um pouco menorzinho, certo? Ok. Só que a pergunta é, eu restringi, e agora, ela ficou injetora? Sim ou não? Não. Ela ainda não é injetora, né? Porque se eu colocar uma reta horizontal aqui, ó, vai cortar 2 pontos. Então, ela ainda não é injetora. Ah, professor, então quer dizer que uma parábola nunca dá para ser injetora, uma função que é uma parábola? Não, dá. Tem. Né? Então, qual seria uma outra forma de restringir isso aqui, que ela se tornasse injetora? Dê uma ideia aí. De tanto a tanto. De quanto? De 0 a 1. Ok. Então, olha só, me deram a ideia aqui de eu restringir o domínio dela de 0 a 1. Então, vamos lá. O meu 0 está bem aqui, ó. Esse é meu 0. Se eu restringir o domínio da minha função de 0 até 1, como é que vai ficar o gráfico dela? Só vai ficar daqui para cá. Então, essa parte aqui vai sumir, ó. Esse lado aqui vai sumir todinho. Está aqui. Ficou assim. Essa função aqui, do jeito que ela está, ela é injetora? Agora sim, a função é injetora. Ela deixou de ser a função x ao quadrado? O que vocês acham? Não. Não deixou de ser. Eu só troquei o domínio. Ainda é a função x ao quadrado. Porém, eu restringi o domínio dela. Eu posso fazer isso? Posso.
eu fiz aqui, e agora a minha função x ao quadrado ela se tornou uma função injetora, depois que eu restringo o domínio. Se eu não restringo e deixo todos os reais, aí ela não vai ser injetora, mas se eu restringir, eu vou conseguir tornar ela injetora, tá bom? Ok, então vamos continuar aqui, né? Bom, agora que você já sabe o que é uma função injetora, é importante saber o que é uma função sobrejetora, né? Vocês já viram na aula passada que toda função tem o seu domínio, tem o seu contradomínio. Além disso, você tem a imagem da função. A imagem da função é igual ao contradomínio? Não necessariamente, né? Não necessariamente. A imagem de uma função pode ser igual ao contradomínio ou pode ser menor. Ela só não pode ser maior que o contradomínio, tá? Mas ela pode ser igual ou menor, tá? No caso em que a imagem de uma função é igual ao contradomínio, aí nesse caso eu chamo ela de sobrejetora, tá bom? Vamos voltar aqui para o meu exemplo, aquele que eu dei logo no início, ó. Por exemplo, você tinha aqui essa função, correto? Você tem aqui o seu domínio e o seu contradomínio. Nesse caso aqui, a imagem da função é igual ao contradomínio? Sim ou não? Não, né? Por quê? Qual é o contradomínio? 2, 5 e 10. São os 3 elementos. Agora, quem é a imagem? É só o 2 e o 5. Então, nesse caso aqui, a sua função ela não é sobrejetora, tá? Agora, poderia acontecer de eu ter um outro elemento aqui, ó, ou então melhor, poderia acontecer de eu ter isso daqui, ó. Eu vou tirar o 5 e vou tirar o 10. E vou deixar só o 2 aqui. Tá? Então, o 0 está indo no 2, o 1 está indo no 2. O contradomínio é só o elemento 2. Quem é a imagem? É só o elemento 2. Nesse caso aqui, essa função é sobrejetora? É. Mas ela é injetora? Não, deixou de ser injetora. Tá? Então, no caso que eu fiz aqui, eu transformei ela numa função sobrejetora, mas ela deixou de ser injetora. Ok? Ah, mas ela podia ser os dois? Podia. Se eu colocasse um outro elemento aqui, ó. Se eu colocasse aqui 2, por exemplo, e aqui um 10. Aí pronto. Nesse caso aqui, ela é sobrejetora, porque a imagem é igual ao meu contradomínio, e ela também é injetora, porque para cada elemento aqui do meu domínio, ele está associado a um único elemento do meu contradomínio. Tá? Então, nesse caso aqui, a minha função é sobrejetora e injetora. Tá? Lá no ensino médio, vocês aprenderam essa definição, né? O que é uma função sobrejetora? É quando a imagem da função é igual ao contradomínio. Mas essa definição não é a mais legal, né? Agora que vocês estão no ensino superior, a gente tem definições muito mais legais que aquela que você viu no ensino médio. Então, qual seria a definição legal para uma função sobrejetora? Isso daqui, ó. Tá? Agora, né? Agora ficou legal. O que é uma função sobrejetora? É uma função em que isso aí acontece. Para todo elemento, eu vou ler do jeito que está aí, depois eu explico. Então, para todo y pertencente a B, existe um x pertencente a A, tal que y é igual a f de x. Agora ficou legal, né? Agora sim, professor. Agora, com essa definição aí, eu sei o que é uma função sobrejetora, né? O que diz isso daqui? Diz o seguinte, que para todo elemento do meu contradomínio, eu sempre vou ter um elemento do meu domínio que está associado a ele. Para todo. Ou seja, nenhum elemento do meu contradomínio vai ficar de fora dessa associação. Ok? Então, não sei se vocês estão acostumados com os símbolos matemáticos, né? Então, vamos lá. Isso daqui é o pertence, deve ter o ensino médio, né? Então, y pertence a B. Esse daqui é o existe, né? Esse Ezinho ao contrário. Se tivesse um traço, é porque não existe, né? Vocês já estão acostumados também com isso. A mesma coisa aqui, se tivesse um traço, seria y não pertence ao conjunto B, né? Então, para todo y pertencente a B, existe um x pertencente ao A. Quem é o A? É o teu domínio. Então, para todo elemento pertencente ao teu contradomínio, existe um elemento no teu domínio, tal que o elemento do contradomínio é igual à imagem daquele elemento do domínio. É basicamente isso. Tá? Essa é a definição mais formal, essa é a definição mais legal. Tá? Então, se perguntar para você o que é uma função sobrejetora, é uma função em que isso aqui acontece. Tá? Ou então, se você tiver com preguiça, é a função em que a imagem é igual ao contradomínio. Tudo bem? Mas se você tiver tempo, explique para ele direitinho, né, tudo isso daqui. Ok, então aí vem a pergunta. Considere a função. Olha, essa função ela vai dos reais nos reais. Tá? É interessante, gente, toda vez que
eu for te dar uma função, eu teria, teoricamente, que te dizer o domínio, o contradomínio e a lei de associação. Teoricamente, assim, a rigor, eu teria que te falar todas essas coisas. Tá? Só que a gente sabe que na prática isso não acontece. Né? Na prática, como é que acontece? Eu só te dou a lei de associação. Não te digo quem é o domínio, não te digo quem é o contradomínio. Tá? Aí subentende-se que eles são os maiores possíveis. Né? Ok, mas nesse caso aqui eu te dei, ó. Considere uma função cujos domínios são os reais, contradomínios são os reais também. E ela é essa função aqui, f de x é igual a x ao cubo. E a pergunta é, f é sobrejetora? Sim ou não? Tá? Por que ela é? Ah, professor, porque a imagem do x ao cubo são todos reais. Tudo bem, agora bora falar de uma maneira mais formal, né? O que significa isso aí? Que para todo real, ó, quem é meu contradomínio? São os reais, né? Então, para todo real, existe também pelo menos um real que quando você eleva ao cubo, vai dar ele. É isso que diz. É como se te falasse assim, ó, eu te dou um número assim, por exemplo, 12. Existe algum número que elevado ao cubo dá 12? Existe. Qual seria? Raiz cúbica de 12. Existe algum número que elevado ao cubo dá 10? Existe. Quem seria? Raiz cúbica de 10. Ah, professor, então é fácil, é só pegar a raiz cúbica. Ah, mas é isso mesmo. Né? Então, para todo elemento que você pegar a raiz cúbica, pensa só na raiz cúbica de número. Ah, eu quero saber que número que elevado ao cubo dá 15. Quem eu pego? A raiz cúbica de 15. Ok? Assim ficou muito fácil, né? Tudo bem, mas ficou fácil porque a gente está trabalhando com x ao cubo. E se fosse x ao quadrado? Vamos ver aqui. Você tem uma função que ela vai dos reais, ou seja, o domínio são os reais, e o contradomínio também são os reais. Tá? Como é essa tua função? Ela pega um x real e transforma ele em x ao quadrado. Essa função aqui que eu te dei, ela é sobrejetora? Sim ou não? É só você pensar o seguinte, ó. Quem é meu contradomínio? Todos os reais. Tá? Se ela fosse sobrejetora, significa o quê? Que para qualquer elemento daqui, ou seja, para qualquer real, eu ia ter um real aqui, que ao quadrado ia dar ele. Então, por exemplo, existe algum número que é elevado ao quadrado dá 4? Existe, né? Quem é? É o 2. Muito bem. Existe algum número que é elevado ao quadrado dá 7? Quem? A raiz quadrada de 7. Tudo bem. Existe algum número que é elevado ao quadrado dá menos 1? Menos 1? Não, né? Por quê? Raiz quadrada de menos 1, ela já vai para os complexos. A gente não está trabalhando com complexo, ó, a gente está trabalhando com real. Então, nesse caso, existem elementos do meu contradomínio tal que não existe nenhum elemento daqui que vai dar ele quando eu elevar ao quadrado. Tá? Então, todos os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1,5, menos 1000, nenhum deles existe um número no real, lá no domínio, tal que ao quadrado vai dar eles. Por quê? Porque todo número elevado ao quadrado dá o quê? Dá não negativo. É maior ou igual a zero. Tá? É fácil enxergar isso quando você vê o gráfico, né? Qual é o gráfico da minha função x ao quadrado? A gente já viu, mas a gente vai ver de novo. Então, por exemplo, você tem aqui, ó. Você tem isso daqui. Então, nesse caso aí, qual é a imagem da tua função f? Qual é a imagem da tua função f? Quem é a imagem? Imagem é todo mundo, né, do contradomínio, que vai ter alguém no domínio que quando elevar ao quadrado vai dar nele. Tá? Existe algum número positivo que não tenha lá um no domínio que elevado ao quadrado vai dar ele? Existe algum número positivo, tipo, 17. Existe algum número positivo que não exista nenhum número que elevado ao quadrado vai dar ele? Não, né? Porque é só pegar a raiz quadrada de 17, raiz quadrada de 18, raiz quadrada de 19. Ou então, olhando para a imagem aqui, ó, se você olhar a projeção aqui no eixo Y, esse gráfico vai pegar tudo isso daqui, né? Ó, se você projetar esse gráfico aqui no eixo Y,
você vai ter isso daqui, ó, de cobertura. E vai até o infinito. Né? Agora, se você projetar isso aqui, você não vai ter ninguém aqui, ó, projetando o D aqui. Então, quem é a imagem dessa função aqui? São todos os reais, porém positivos. Tá? Então, a imagem dessa função aqui seria isso aqui, ó. Todos os reais positivos. E quem é o contradomínio dela? São todos os reais. A imagem, nesse caso aqui, é igual ao meu contradomínio? Sim ou não? Não. Então, ela é sobrejetora? Não. Tá? Aí vem a pergunta, né? Professor, lá na função injetora, o x² não era uma função injetora. Porém, eu manipulei ele e consegui deixar ele uma função injetora. Tá? Aí vem a pergunta, eu posso manipular de novo de forma que essa função se torne sobrejetora? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, né? Como é que o que eu teria que manipular aí? O que eu teria que mudar? O domínio ou o contradomínio? O que eu teria que mudar? O contradomínio, né? Então, nesse caso aqui, eu poderia restringir meu contradomínio, se eu quisesse. Né? Eu vou restringir o meu contradomínio justamente para quem? Para a minha imagem. Então, eu posso restringir. Eu falo, olha, eu vou te dar uma nova função, que também é x², só que o meu contradomínio agora vai ser os reais positivos. Agora que eu fiz isso daqui, o que aconteceu? A imagem da tua função é igual ao teu contradomínio. Então, agora, essa função ela é sobrejetora? Agora ela é. Tá? Ah, professor, então eu posso manipular uma função x² de forma que eu torne ela sobrejetora e injetora? Pode. Basta eu restringir o domínio e o contradomínio dela. Tá? Ok. Mas isso aqui é tudo ensino médio até agora, tudo que vocês já viram, né? Então, vamos continuar. Isso aqui eu já perguntei para vocês. Isso aqui nós já vimos também, eu acabei de falar, né? Se você restringir o contradomínio, você torna, para a imagem da função, você torna a função uma função sobrejetora. Ok? Ok, agora vem a definição importante, né? Se uma função ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, então você pode chamar ela de uma função bijetora. Então, é bem simples. O que é uma função bijetora? É uma função que é sobrejetora e injetora. Só. Só isso. Tá? Ok. Então, olha só. A minha função x², ela é... Eu já estou dando a resposta para vocês, né? Deixa eu mudar aqui, fingir que ninguém viu. A função x², ela é sobrejetora? Eu perguntei, vocês disseram que sim, né? Ok. Além disso, ela é injetora? Também. Então, eu posso dizer que ela é bijetora? Posso, né? Já que elas são os dois. Ok. A função x², sem restringir nada, reais no reais, ela é sobrejetora? A gente acabou de ver que não. Se eu não restringir, ela não vai ser. Ela é injetora? Não, também. Ela é bijetora? Não. Se uma função ela pode ser injetora e não ser bijetora? Pode, né? Se ela não for sobrejetora. Então, para ser bijetora, tem que ser os dois, injetora e sobrejetora. Agora, para não ser, basta não ser um dos dois. Ok? Essas perguntas, assim, elas parecem ser bem simples, mas elas são pertinentes ao longo do curso. A gente vai ter perguntas assim, né? Se uma coisa acontece, a outra vai acontecer. Se uma coisa não acontece, então a outra não acontece. Posso analisar isso daí. Ok, então já está aqui a resposta, né? Que vocês já me responderam. Ok. Agora sim, né? Vamos falar de função inversa. Ah, professor, por que o senhor falou de função sobrejetora, função injetora, função bijetora, para poder falar de função inversa? O senhor não podia logo falar o que era a função inversa? Até poderia, mas ficaria um buraco aí na teoria. Tá? Por quê? Uma função ela é inversa se e somente se ela tem uma função, ela admite uma função inversa, se e somente se ela é bijetora. Tá? Então, para uma função ter uma função inversa, ela tem que ser bijetora. Se uma função não é bijetora, ela não tem uma função inversa. Entendam isso, que isso é muito importante. Tá? Então, para uma função assumir uma função inversa, ela tem que ser uma função bijetora. Ok? Tá, então, mas afinal, o que é uma função inversa?
A função inversa de uma função, ela é justamente quando você troca o domínio com o contradomínio e inverte a sua lei de associação. Como assim? Eu tenho um conjunto A, eu tenho aqui um conjunto B. Aí, no meu conjunto A, eu tenho o elemento 1 e eu tenho o elemento 2. Aqui no B, eu tenho o elemento 5 e eu tenho o elemento 6. Aí, eu tenho uma função que ela vai associar o número 1 com o 5 e o número 2 com o 6. Aqui eu vou chamar de função f. Tá? Essa função aqui, ela é injetora? Sim ou não? É, né? Por quê? Porque cada um do domínio está associado a um único elemento do contradomínio. Ela é sobrejetora? É, né? Porque ó, ninguém aqui do contradomínio ficou de fora. Todo mundo aqui tem uma seta chegando nele. Tá? Então, ela é bijetora? Ela é. Se ela é bijetora, então, ela assume uma função inversa. Quem seria a função inversa dela? Seria você pegar o caminho contrário. Olha só, aqui você está saindo de A e indo para B. Correto? Você sai do meu conjunto A e você chega no conjunto B. Quem seria a função inversa? Seria você sair do conjunto B e chegar no conjunto A. Tá? Então, eu vou escrever aqui embaixo. Ó. Eu vou começar pelo B. Aí, quem são os elementos do B? O 5 e o 6. O 5 e o 6. E agora aqui, ó, vou terminar no A. Quem são os elementos do A? O 1 e o 2. 1 e o 2. Ora, se a minha função ela pegava o número 1 e jogava no 5, então a inversa dela vai fazer o quê? Vai pegar o 5 e jogar em quem? No 1. Ela vai fazer o caminho inverso. Então, agora, na função inversa, ela vai sair do 5 e vai chegar no 1. Ela vai sair do 6 e vai chegar em quem? No 2. Ela vai fazer isso daqui, ó. Então, essa daqui é a minha função inversa. A notação para ela é esse menos 1 aqui em cima. Tá? Não quer dizer que é 1 sobre a função. Alguns alunos confundem. Eles pensam que a função inversa, se eu colocar assim, f de menos 1, isso aqui é igual de 1 sobre a função. Isso não é verdade. Tá? Isso aqui é diferente. Isso aqui é só uma notação para a função inversa. Não quer dizer que eu estou elevando mesmo a função a menos 1. Tá? Se eu quisesse elevar a função a menos 1, eu não escreveria assim. Eu escreveria assim, ó, f de x, colchete elevado a menos 1. Agora sim, eu estou invertendo a minha função mesmo naquela questão do denominador, jogando para o denominador. Tá? Ok. Então, agora ficou fácil, né? Agora que eu sei que a inversa ela é só o caminho contrário. Né? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Então, olha só. Digamos que você tem o conjunto A. O conjunto A tem os elementos 1, 2 e 3. E você tem o B, que tem o 0, o 4 e o 5. E você tem uma função que vai de A a B, tal que f de 1 é igual a 4, f de 2 é igual a 5 e f de 3 é igual a 0. Então, eu quero saber, vamos determinar a função f de menos 1. Tá? Eu vou escrever aqui primeiro, escrever aqui no quadro, daqui a pouco a gente vai fazer. Então, vamos lá. Isso aí é um exercício bem simples, mas já serve para a gente ir treinando, né? Tá, vamos lá. Você tem uma função f, só escrever aqui, ela vai de A até B. Além disso, você tem que f de 1 é igual a 4, f de 2 é igual a 5 e f de 3 é igual a 0. Você tem isso daqui. Ok, agora vamos fazer. Você tem uma função que vai de A a B e f de 1 é igual a 4, f de 2 é igual a 5, f de 3 é igual a 0. Tá? Como é que vai ser a inversa dela? A inversa dela, eu vou trocar o domínio contra domínio. Então, a inversa dela vai ser assim, ó, f de menos 1 vai ser de B até A. Quem são os elementos de B? É 4, 5 e 0. Só que agora esses elementos eles estão no domínio. Então, eu pergunto para vocês, quanto é o f menos 1 de 4? Quem vai ser? Vai ser
O 1. Quem vai ser o f menos 1 de 5? Quem vai ser? O 2. E quem vai ser o f menos 1 de 0? Quem vai ser? Vai ser o 3, né? Tá vendo? Não é difícil, né? Tá bem fácil, né? Sei que o pessoal deve estar pensando, professor, isso aqui está muito fácil, pule logo para limite. Calma, a gente vai chegar em limite, mas primeiro a gente tem que ver essas coisas aqui. Uma outra forma de você enxergar isso aqui é por diagrama. Então, como seria? Você coloca aqui o conjunto A, você coloca aqui o conjunto B. Ele diz que no conjunto A, você tem os números 1, 2 e 3. E no B, você tem 4, 5 e 0. A sua função, ela leva 1 no 4, o 2 no 5 e o 3 no 0. Então, a inversa vai levar o 4 no 1, foi o que eu escrevi aqui. A inversa vai levar o 5 no 2, foi o que eu escrevi aqui. E a inversa vai levar o 0 no 3, foi o que eu escrevi aqui. Tá? Bem simples, né? Então, para inverter função, você inverte o domínio contra domínio e você inverte a lei de associação. Tá? Ok. Agora, para ficar mais legal, né? Vamos inverter essas funções aí. A primeira é a função x ao cubo. A função x ao cubo, vocês me falaram que ela era bijetora ainda agora. Se ela é bijetora, ela tem inversa. Agora a pergunta é, quem é a inversa de x ao cubo? É isso que a gente vai ver agora, né? Então, vamos lá. Se uma função ela admite uma função inversa, então acontece isso daqui, ó. Na tua função, tu tem que um elemento do teu contradomínio, que é o y, é igual a f de x, certo? Isso aqui acontece. Aí, no caso, ela é sobrejetora, então, para todo elemento do teu y, vai ter um x que isso aqui acontece. Se essa função ela tem uma função inversa, então isso daqui significa, se somente se, que f menos 1 de y, ou seja, que a inversa aplicada ao elemento do contradomínio, vai ser igual ao teu elemento que era do domínio, ao teu x. Tá? Então, tem que achar uma função aí que faz essa volta, digamos assim. Quem é a minha função aqui? A minha função, ó, é essa daqui, y é igual a x ao cubo. De uma maneira bem grosseira, assim, sem muita formalidade, o que seria inverter uma função? Seria você, de alguma forma, tentar isolar o seu x aqui. Nem sempre isso é possível usando o que a gente conhece, as operações que a gente conhece, tá? Mas, lógico, que aqui a gente vai ver exemplos que é possível. Tá? Nesse caso aqui, ó, você tem y igual a x ao cubo. Nesse caso, é fácil de isolar o x? É bem fácil, né? O que você faria para isolar o x? Quando eu digo isolar o x, é deixar ele sem nada. Ou seja, só o x aqui, ó. Tá? O que você faria? Tirava a raiz cúbica dos dois lados. Ok? Então, ó, eu vou tirar a raiz cúbica aqui e vou tirar a raiz cúbica aqui. Tá? Raiz cúbica de x ao cubo é igual a quanto? É igual ao próprio x. Então, você vai ter que a raiz cúbica de y é igual a x. Então, olha só. Aqui, o meu y era isolado. Agora, quem eu isolei foi o x. Então, quem é a tua função inversa de x ao cubo? É a função raiz cúbica. Tá? Então, é isso daqui, ó, que é a tua função inversa. Então, o teu f menos 1 de y é a função raiz cúbica de y. Deu para entender, gente? Ficou fácil, né? Só você tentar trocar o x. Essa é fácil, tem outros, lógico que são mais difíceis, né? Vamos para a segunda. O segundo exemplo que está aí. Eu quero agora achar as inversas dessa daí, ó. Essa daí é importante, tá? Essa função g, o domínio dela não são os reais, é só de 0 a 1. É só um intervalo de 0 a 1. E o contradomínio dela também é só um intervalo de 0 a 1. E quem é a sua função g de x? A sua função g de x, ela é raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Tá? Essa daqui vocês vão aprender que ela é a sua circunferência, né? Só que só um pedacinho dela. Tá? Vocês vão ver que ela é sobrejetora, ela é injetora, a gente não vai fazer isso aqui, tá? Mas eu aconselho vocês a desenhar o gráfico dela, tentar desenhar o gráfico dela, só lembrar daquela fórmula da circunferência. Tá?
Aí vocês vão ver que ela é sobrejetora e injetora, ou seja, ela é bijetora. Se ela é bijetora, então você pode inverter ela. Tá? Então, como seria? Olha só, você tem aqui que y é igual a raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Você quer isolar, você quer deixar só o x. Né? O que você pode fazer? Você pode elevar ao quadrado os dois lados. Tá? Quando você eleva ao quadrado, você vai ter isso aqui, ó, y ao quadrado é igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Ok? Raiz quadrada elevada ao quadrado vai dar o que está aqui dentro. Né? Então, isso aqui vai ficar y ao quadrado é igual a 1 menos x ao quadrado. Já isolei o x? Dá não. Então, eu vou passar o x para cá somando, vou passar o y para cá subtraindo. Então, eu vou ter x ao quadrado é igual a 1 menos y ao quadrado. Tá? E agora, falta tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então, eu vou continuar aqui. Ó. Então, vai ficar raiz quadrada de x ao quadrado é igual a 1 menos raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado. Ok? Agora, isso aqui é uma coisa muito importante. Quanto é a raiz quadrada de x ao quadrado? Quanto é? Quanto é? Tem alguém que está falando a resposta certa aí, só não estou ouvindo. É mais ou menos x, né? Na verdade, agora vocês estão aqui no ensino superior, né? É mais ou menos x, mas na verdade é o quê? É o módulo de x, tá? Então, raiz quadrada de um número ao quadrado, a resposta mais formal é módulo de x. É por isso que dá mais ou menos, porque a função modular ela é uma função condicionada. Tá? Então, olha só, isso daqui é módulo de x, tá? E aqui vai continuar como está, 1 menos y ao quadrado. Eu consegui isolar o x? Ainda não, porque eu não me livrei desse módulo aqui. Ó. Esse módulo apareceu para atrapalhar a minha vida. Tá? E agora, como é que eu me livro dele? Eu só vou conseguir me livrar do módulo por causa disso daqui. Ó. Ele me deu o domínio e o contradomínio. Só por causa disso. Quem é meu domínio? É de 0 a 1. Ora, de 0 a 1 você só tem números não negativos, certo? O que é a função modular? Vocês viram a função modular? Todo mundo já viu, né? Ok, o que é a função modular? Vou escrever bem aqui nesse pedaço. A função modular ela é assim, ó. Ela vai ser x se o teu x é maior que 0, maior ou igual. Ela vai ser menos x se o teu x for menor que 0. Tá? Nesse intervalo aqui de 0 a 1, ó, o intervalo é de 0 a 1. Então, o x ele vai ser maior ou igual a 0 ou ele vai ser menor que 0? Maior ou igual a 0, sempre, né? Para esse intervalo. Se ele sempre vai ser maior ou igual a 0, então o módulo de x nesse caso vai ser sempre igual a x, para esse caso em específico. Então, aqui vai ficar x, que é igual a raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado. E pronto, consegui isolar o x. Tá? Então, quem é a minha função inversa? É a função 1 menos y ao quadrado. Tá? Então, seria essa função aqui. Ó. Raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado. Tá bom? Deu para entender? Gente, é uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, uma coisa importante até, vamos voltar aqui ao primeiro quadro. Por que vocês acham que uma função ela tem que ser bijetora para assumir uma função inversa? Por que será? Tá? A gente vai ver isso agora. Digamos que essa função aqui, de A até B, ó, ela é bijetora, né? Eu vou tirar ou ela ser bijetora, ou ela ser injetora, ou ela ser sobrejetora. Então, por exemplo, eu vou tirar o fato dela ser sobrejetora. Então, eu vou adicionar mais um elemento aqui, ó, 6. Tá? Tem 4, 5, 0 e 6. Tá bom? Ela ainda é injetora, essa função? É, né? Agora, ela é sobrejetora? Não. O que ia acontecer se eu tentasse inverter ela, mesmo ela não sendo sobrejetora? Ia acontecer uma falha, né? Qual seria a falha? Ia acontecer isso daqui, ó. O 4 ia vir para o 1, o 5 ia vir para o 2, o 0 ia vir para o 3 e o 6 não ia para ninguém. Isso não pode acontecer. Para ser função, todo elemento do teu domínio
tem que estar associado a alguém do contradomínio. Aí daria errado. Aí já não seria uma função na hora que eu fosse inverter. Então, por isso que a função ela tem que ser sobrejetora. Por que ela tem que ser injetora? Vamos pegar aqui, ó, outro exemplo. Olha aqui. Digamos que o 1 ia no 4 e o 2 e o 3 iam no 5. Isso aqui é a função? É. Ela é sobrejetora? É. Ela é injetora? Não. Aí, olha o que ia acontecer se eu tentasse inverter ela. O 4 ia no 1 e o 5 ia no 2 e no 3 ao mesmo tempo. Isso não pode, isso não é função. Tá? Então, é por isso que para uma função ela ter inversa, ela tem que ser bijetora, ou seja, ela tem que ser sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Se não for, vai dar errado. Tá? Por que é importante? Por que é importante estar discutindo isso daqui? Né? Não é só inverter aqui, pronto. Não é só inverter, tem toda a teoria por trás. Então, digamos que você não soubesse a teoria, você só soubesse o passo a passo, digamos assim. Eu poderia lhe dar uma função que não fosse bijetora, para você e pedir para você, faça a função inversa. Aí você ia se matar, ia ficar uma semana tentando e não ia conseguir. Por quê? Porque ela não era bijetora. Entendeu? Então, se você já soubesse a teoria, você já ia me falar, professor, essa daqui não tem inversa, porque ela não é bijetora. Aí pronto, acabou. Então tá, vamos lá. Diz assim, ó, diversas vezes tentaremos encontrar a inversa de uma função. Muitas delas não possuem inversa em todo o seu domínio. Tá? O que ele está falando aqui? Que às vezes uma função ela não é sobrejetora e nem injetora. E mesmo assim, eu quero a inversa dela. Tem como? Tem. Só que antes de eu fazer a inversa da função, eu tenho que transformar ela numa função sobrejetora e numa função injetora. Como é que eu transformo uma função numa função sobrejetora? Eu tenho que restringir o contradomínio dela. Como é que eu faço para ela ser injetora? Eu tenho que restringir o meu domínio. Ok? Foi o que a gente viu ainda agora, né? Acho que não está mais aqui. Mas, está bem aqui, né? Eu queria que essa daqui fosse sobrejetora. Eu restringi o meu contradomínio dela, para ficar igual à imagem. Antes eu queria que ela fosse injetora, então eu restringi o meu domínio, de modo que ela passasse no teste da reta horizontal. Então, às vezes, antes de você fazer a função inversa, você vai ter que transformar aquela função numa função objetora, restringindo o domínio e o contradomínio dela. Tá bom? Isso a gente vai ver mais tarde, quando a gente for ver a inversa da função seno e da função cosseno. Que a função seno e cosseno, ela não é injetora, se for pegar real no real, né? E ela também não é sobrejetora. Mas ainda assim você tem a função inversa, mas depois que você restringe o domínio contra domínio. Tá? Mas isso é próximos capítulos, né? Olha só, outra coisa importante. Se uma função ela assume uma função inversa, então os gráficos da função eles vão ser simétricos em relação à reta y é igual a x. Tá? Deixa eu escrever aqui para vocês. O que eu estou falando aí? Se você tem uma função, você pode traçar o gráfico dela. Se essa função tem uma função inversa, você pode traçar o gráfico da inversa dela. Tá? O que acontece? Se eu tenho uma função que ela tem uma função inversa, então esse par ordenado aqui, ó, x e y, ele pertence, digamos, ao gráfico da sua função f. Se ela tem uma função inversa, então além disso, isso aqui acontece. O par ordenado yx tem que pertencer ao gráfico da função f-1. Como assim? O que eu quero dizer com isso? É o seguinte, ó. Se eu tenho uma função e nessa função eu tenho o ponto, por exemplo, 1 em 1, não, 1 em 1 não, 2 e 4, digamos que esse meu ponto aqui, ó, 2 e 4, ele pertence ao gráfico da minha função. Então, qual é o ponto correspondente a esse que faz parte do gráfico da função inversa? É o contrário. Porque, ó, na minha função, estou falando que eu associo o 2 ao 4. Então, na inversa, o que acontece? Eu associo o 4 ao 2. Que significa o quê? Que o meu ponto 4, 2, ele faz parte do gráfico da minha função inversa.
Então, se esse ponto aqui, 12,4, faz parte do gráfico da função, então o 4,2 faz parte do gráfico da função inversa. Então, toda vez que eu troco esses pontos, troco os pares ordenados, vai acontecer o seguinte, que a sua função ela vai ser simétrica à reta y igual a x. Aqui não ficou tão simétrico porque eu usei na mão, né? Mas por isso que o computador ajuda a gente. Então, olha só. Por exemplo, olha essa função aí. A função x ao cubo é a função que está em verde. Ó. Em verde é a minha função x ao cubo. Em vermelho é a inversa dela, que a gente já viu quem é. É a raiz cúbica. Né? Se você traçar essa reta aqui, quem é essa reta? É a função de identidade, y igual a x. Perceba que a sua função x ao cubo ela é espelhada em relação a essa reta aqui tracejada com a inversa dela. Né? Ou seja, se eu espelhar isso aqui que está em verde com essa minha reta tracejada, vai dar isso aqui que está em vermelho. Tá? Então, toda função que tem inversa, o gráfico delas são espelhados em relação à reta y igual a x. Essa é uma propriedade importante de gráfico. Tá? Ok. Antes de eu passar para a composição de funções, outra coisa importante é isso aqui, tá, gente? Digamos que você tem uma função aqui que ela vai dos reais nos reais. E ela é bijetora. Se ela é bijetora, ela tem uma função inversa. Tá? Então, a inversa dela, ela vai dos reais nos reais também. Tá? Além disso, acontece sempre o seguinte, ó, se você pegar a função e compor com a inversa dela, isso aqui sempre vai dar x. Ou então, se você pegar a inversa e compor com a função, isso aqui vai dar x. Mas como assim compor? O que é compor? É o que a gente vai ver agora. Composição de funções. Tá? Então, vamos lá. Olha aí no slide para vocês. Digamos que você tem duas funções, f e g. Tá? O que a gente vai fazer agora? A gente quer compor as funções. O que é uma composição de funções? Basicamente, é quando eu faço isso daqui. Isso aqui também vocês já viram no ensino médio, então não é surpresa para vocês. Então, digamos, olha só, que você tem um conjunto A e você tem um conjunto B. E você tem uma função f que vai de A até B. Além disso, digamos que você tem um conjunto C e você tem uma função g que vai de B em C. Se a imagem da sua função f está contida no domínio da função g, então você pode compor essas funções. Como assim? Você pode pegar uma função que vai estar definida de A até C. Essa função você chama de g bola f. Essa sua função g bola f, ela vai ser dos elementos g de f de x. Tá? Isso aqui você já viu no ensino médio, né? Então, olha só, se você tem uma função f que vai de A até B, você tem uma função g que vai de B até C, então você pode compor as funções. Ou seja, você pode formar uma função que vai de A até C, cujos elementos aqui de g vão ser o f de x. Tá? Isso aqui é uma composição de funções. É a definição formal que eu coloquei aqui para vocês. Então, olha só. Se você tem a função f e g, né? Se a imagem da f for contida no domínio da g, então você pode compor. Tá? Como é que vai ser o domínio da sua função? Vai ser isso daqui, ó, vai ser os elementos que fazem parte do domínio da f, tal que o f de x pertence ao domínio da g. Tá? Formalmente falando, isso é uma composição de funções. Isso vocês já trabalharam muito com ela no ensino médio também. Ó, esse aqui é o diagrama que eu acabei de fazer para vocês. Então, se você tem o f vai de x até o conjunto B, então ele vai de x até f de x. A minha composição, ela vai pegar só os elementos da imagem de f, ou seja, só os f de x, e vai levar aqui em g f de x. É isso que ela vai fazer. Uma observação importante também, ó, isso aqui é só uma anotação, tá? Se vocês olharem assim, f ao quadrado significa f composição com ela mesma. F ao cubo seria f composição com ela, tá? Só uma observação. Ok, então vamos lá.
olha esse exemplo aí. Digamos que você tenha a função f de x, ela é igual a raiz de x. E você tem g de x é igual a x menos 1. Ele quer encontrar a g bola f. Então, vamos lá. Primeira coisa. Desses exemplos que eu dei aí, eu falei para vocês quem era o domínio e quem era o contradomínio. Eu dei o domínio e o contradomínio? Não dei. Então, subentende-se que eles vão ser os maiores possíveis. Tá? Então, vamos lá. Ele me deu a função f de x como sendo raiz de x. Pessoal, qual é o maior domínio possível para essa função aqui, raiz de x? Ou seja, eu posso colocar qualquer número aqui dentro? Não, né? Eu não posso colocar quem? Os negativos, né? Então, quem seria o domínio dessa função aqui? Quem seria? Domínios são os reais positivos, muito bem. Então, essa minha função, ó, digamos que a minha função f, ela vai dos reais positivos. O contradomínio dela eu posso colocar todos os reais, não preciso restringir nada. Apesar da imagem dela não ser todos os reais. Tá? E quem é a minha função g? A minha função g é a minha função x menos 1. É isso mesmo. É x menos 1. A minha função g, ela tem alguma restrição? Restrição aqui? Não, né? O x pode ser qualquer coisa que ele quiser. Então, nesse caso aqui, ó, o meu g, ele vai dos reais nos reais. Tá? Outra coisa, quem é a imagem da minha função f de x? Quem é a imagem dela? Da função raiz de x. O gráfico dela é esse daqui, ó. Professor, o senhor não podia logo resolver a questão? Poderia, mas aí antes de resolver a questão em si, a gente tem que discutir essas coisas importantes, né? Tá aqui, esse é o gráfico da função raiz de x. Qual é a imagem dela, dessa função? Ela cresce assim para sempre. Então, qual é a imagem dela? Todos os reais positivos. Se você fizer a projeção aqui, ó, vai dar todos os reais positivos. Tá? Então, a imagem da tua função g, ela está... A pergunta é, desculpa, a imagem da função f, que vocês já acabaram de me falar, a imagem da f, elas são os reais positivos. A imagem dela está contida no domínio da g? Sim ou não? Sim, né? Aqui é reais positivos, aqui é reais. Então, isso está contido nisso. Então, eu posso fazer essa composição g bola f? Posso. Tá? Ok, então como é que vai ficar? A minha função g bola f, o domínio dela vai ser o domínio da minha função f, que são os reais positivos, e o contradomínio dela vai ser o contradomínio da função g, que no caso são os reais. E como é que ela vai ser? Ela vai ser assim, ó, ela vai ser g de f de x. Agora, preste muita atenção aqui. Quem seria a minha função g f de x? Primeiramente, você tem que se perguntar o seguinte, quem é a sua função g? A função g é x menos 1. Ok? A função g é x menos 1. Se a função g é x menos 1, quem seria a função g de a? Seria a menos 1. Quem seria a função g de b? b menos 1. Quem seria a função g de π? π menos 1. O que você está fazendo? Você está substituindo onde tem x pelo que está aqui dentro. Né? Então, quem seria a função g de f de x? Seria f de x menos 1. Então, aqui seria f de x menos 1. Só que quem é a tua função f de x? É raiz de x. Então, a tua função g de f de x, ela é, na verdade, a tua função f de x, que é raiz de x, menos 1. Está aqui. Essa é a tua função. Digamos que eu já não analisasse tudo isso que eu analisei, eu fizesse direto. Chegando aqui, eu ia ter que dizer quem era o domínio. Quem é o domínio dessa daqui? Tem alguma restrição para esse x aqui? Tem, né? Qual é a restrição? Ele não pode ser negativo, né? Tem que ser reais positivos. Então, tá aqui, ó. Já resolvi. Tá? Então, ou você pode analisar tudo isso daqui e dizer logo quem é o domínio contra domínio, ou, se você quiser também, você pode jogar direto e depois analisar quem é o domínio da tua função.
Tá? Pode ser desse jeito também. Desde que, obviamente, a imagem da tua função, a imagem da f tem que estar contida no domínio da g. Tá? Deu para entender, gente? Tá, então vamos continuar compondo aqui umas funções. Olha isso daí. Olha esse outro exemplo. Você tem f de x é igual a x mais 1 sobre x, e você tem g de x é igual a x mais 1 dividido por x menos 4. Vamos fazer isso daí rapidinho. Essa daqui eu vou fazer mais direto, tá? Então, f de x é igual a 1 mais 1 sobre x. E a g de x, ela é igual, vamos voltar lá rapidinho só para eu ver, x mais 1 sobre x menos 4. Ok. Aí ele quer f bola g. Tá? O que eu vou fazer? Olha só. A minha função f é essa, a minha função g é essa. Ele quer a composição f de g de x. Então, como é que ficaria? Vou fazer aqui. F de g de x ficaria assim, ó. É igual. Quem é a tua função f? A tua função f é 1 mais 1 sobre x. Então, quem vai ser a tua f de g? Onde tem x, tu vai substituir por g de x. Tá? Então, vai ficar assim. Vai ficar 1 mais 1 sobre g de x. Ok? Terminou aí? Obviamente que não, né? Porque quem é a g de x? A g de x é x mais 1 sobre x menos 4. Então, vai ficar assim. Isso aqui vai ser igual a 1 mais 1 dividido por x mais 1 dividido por x menos 4. Tá? O que mais dá para fazer aqui? Você tem 1 sobre isso daqui, né? Então, como é que você faz? Você tem uma divisão desse por esse. Então, você conserva esse daqui e multiplica pelo inverso desse. Aí, o que acontece? Esse daqui vem aqui para cima. Tá? Então, isso daqui vai ser igual a 1 mais x menos 4 dividido por x mais 1. Ok? Vamos voltar para a questão rapidinho. Deixa eu ver se... Ah, tá ali. Eu sabia que eu tinha errado alguma coisa. Olha, o f de x não é 1 mais 1 sobre x, é x mais 1 sobre x, tá? Então, vamos voltar para cá. Vamos corrigir aqui esse meu erro. Então, em vez de 1 mais 1 sobre x, aqui é x mais 1 sobre x, tá? Eu errei, desculpa. Então, aqui seria g de x, em vez de 1, né? E aqui, em vez de 1, ficaria o teu g de x, que é x mais 1 dividido por x menos 4. E aqui ia ficar x mais 1 dividido por x menos 4. Tá? Deu para entender o que foi que eu errei? Eu só errei ali, em vez do x eu coloquei 1. Tá, então ficou assim. Pode deixar assim? Pode. Não teria nenhum problema em deixar assim no final. Mas também você poderia fazer melhor, né? Você poderia colocar esses dois aqui, ó, tirar o MMC, que ficaria esse e esse. E aí você poderia deixar um negocinho mais elegante, né? Mas isso aqui eu vou deixar para casa. Vocês podem exercitar um pouquinho em casa. Então, no final, você poderia colocar assim, f de g de x. Agora eu pergunto, a tua função é essa. Qual é o domínio dela? Esse que me interessa aqui. Quem é o domínio dessa função? Eu posso colocar qualquer x aqui nela? Não, né? Quem é que eu não posso colocar? Quem é que eu não posso colocar? O que não pode acontecer numa fração? O denominador nunca pode ser zero. Tá? Isso não existe, na matemática não existe. Então, o x aqui, o que ele não pode ser nesse caso aqui? 4. O x não pode ser 4, porque senão aqui ia zerar o denominador. E aqui, o que o x não pode ser? Menos 1, porque senão aqui ia zerar esse denominador aqui. Então, quem é o domínio da tua função? O domínio da tua função, vou escrever assim, domínio de f bola g. Ele vai ser igual a todos os reais menos quem? Menos o 4 e o menos 1. Existe alguma outra restrição além desses? Não, né? O x pode ser qualquer outra coisa, só não pode ser esse e esse. Deu para entender? Ok. Então vamos continuar. O que mais nós temos aqui?
Isso aqui é o que eu já falei para vocês, tá? Ó, se você tem uma função que ela admite uma função inversa, então toda vez que você for compor a função com a outra, vai dar sempre o x. Por exemplo, deixa eu fazer aqui um exemplo para vocês, rapidinho. Se você tem a função x ao cubo, ela tem inversa? Sim ou não? Sim, né? Digamos, ó, você tem a função f de x, ela é igual a x ao cubo. Quem é a inversa dela? É a função raiz cúbica de x. Tá? O que acontece se eu fosse fazer f de menos 1? Ou seja, eu vou compor a minha função f com f menos 1. O que ia acontecer? Quem é a minha função f? É x ao cubo. Só que no lugar de x, eu vou colocar f menos 1 de x. Então, ia ficar raiz cúbica de x ao cubo. Só que quanto é raiz cúbica de x ao cubo? Vai dar x. Tá? Então, isso é uma propriedade da função que tem inversa. Se uma função ela admite uma função inversa, toda vez que você compor, o resultado vai ser sempre x. Tá? O mesmo aconteceria se eu fizesse a composição de f menos 1 bola f. Quem é f de menos 1? É a raiz cúbica. Quem é f de x? X ao cubo. Então, ficaria raiz cúbica de x ao cubo. Raiz cúbica de x ao cubo também vai dar x. Tá bom? Isso aqui é importante, principalmente quando a gente for ver derivada da função inversa. Tá? Ok, vamos continuar aqui. Isso aqui é bem legal. Vocês já devem ter visto vários gráficos na vida de vocês, obviamente, né? Alguns são mais usuais, você usa bastante, por exemplo, x ao quadrado. Se eu pedir para você, desenhe para mim x ao quadrado, você já saberia fazer aquela parábola lá. Agora, se eu pedir assim, desenhe para mim x ao quadrado mais 2, vocês saberiam fazer? Se eu falar assim, desenhe para mim x ao quadrado mais 2 em 5 segundos, saberiam fazer? Os que já sabem o macete, saberiam fazer tranquilamente, né? Rapidinho. Agora, os que não sabem, teriam mais dificuldade. Qual é o macete? Se você sabe como é o gráfico de uma função, a partir desse gráfico, você pode obter outros gráficos de maneira bem rápida. Olha só. Então, por exemplo, se você tem uma função aqui, ó, f de x, e você quer saber o gráfico da função f de x mais c, sendo c um número positivo. Então, como é o gráfico dessa nova função? Ela é a função deslocada, só que para cima. Então, não entende nada. Calma lá, vamos para o exemplo aqui. Então, olha só o que eu estou falando aqui. Digamos que você tem, vou colocar aqui, a função é essa daqui, x ao quadrado. Tá? Como é o gráfico dessa função? Ela é assim, ó. Aqui é x, aqui é y, e ela é uma parábola cortando aqui no zero. Tá? Agora, a partir dessa, eu quero desenhar um outro gráfico. Quero desenhar o gráfico dessa função aqui, ó. Se fosse x ao quadrado mais 2. Se eu pego e estou somando 2 a minha função, eu estou deslocando a minha função na vertical. Tá? Toda vez que eu faço uma soma fora do argumento, eu estou deslocando a minha função na vertical. Nesse caso aqui, eu estou deslocando 2 unidades para cima. Então, como seria o gráfico da minha nova função? Seria assim, ó. Eu vou pegar aqui um ponto de referência, eu vou pegar a origem aqui, ó, tá? E eu vou deslocar a origem 2 unidades para cima. Então, eu vou deslocar aqui 1, 2. Então, agora, a nova origem está bem aqui, ó. Então, como seria a função? Seria assim. Tá? Deu para entender? Então, o que foi que eu fiz? Eu adicionei 2 à minha função. Quando eu adiciono 2, eu estou deslocando ela na vertical, 2 unidades para cima. Se em vez de x ao quadrado mais 2 fosse assim, ó, vou fazer um outro exemplo aqui, fosse x ao quadrado menos 3, por exemplo, eu estaria deslocando ela na vertical, porém, para baixo. Quantas unidades? 3 unidades. Tá? Então, ficaria assim, ó.
você pegaria a sua origem, né, que estava bem aqui, você ia deslocar 3 unidades para baixo, então ficaria menos 1, menos 2, menos 3. A sua nova origem estaria bem aqui, ó. E a sua nova parábola seria assim. Bem fácil, né? Quando você sabe o macete, fica bem fácil desenhar os gráficos. Tá, mas não tem só esse tipo de deslocamento, né? Então, vamos ver aqui os outros, né? Esse é o deslocamento vertical. Tem o deslocamento também na horizontal, que é quando você desloca dentro do argumento. Professor, como assim dentro do argumento? Olha só, porque tem uma diferença. Por exemplo, a sua função ela é x ao quadrado. Quando eu digo que eu somo 2 fora do argumento, eu estou falando isso daqui, ó. Eu estou fazendo isso daqui. X ao quadrado mais 2. Se eu falo que eu somo 2 dentro do argumento, eu estou querendo dizer isso daqui, ó. Que a tua nova função, ela é assim. Ela é x mais 2 ao quadrado. Tá? Então tem uma diferença de você somar 2 fora do x ao quadrado, como eu fiz aqui, e dentro. Ó, em vez de eu somar 2 aqui fora, eu somei aqui dentro, ficou x mais 2 ao quadrado. Tá? Quando eu faço isso daqui fora do argumento, eu estou deslocando na vertical. E se aqui é positivo, desloca para cima. Se aqui é negativo, desloca para baixo. Agora, se eu faço isso daqui, eu estou deslocando dentro do argumento. Estou deslocando o gráfico na horizontal. Se aqui é positivo, então ele vai deslocar no sentido negativo, 2 unidades. Se aqui fosse negativo, ele vai deslocar para a direita, 2 unidades. Tá? Um outro exemplo aqui, ó, por exemplo, se a tua função fosse g de x igual a seno de x. Tá? Tem uma diferença muito grande de você somar, por exemplo, mais 1 aqui fora, por exemplo, seno de x mais 1, e você somar aqui dentro. No caso, seno de x mais 1. Tá? Aqui você está deslocando na vertical, uma unidade para cima, aqui na horizontal, uma unidade para a esquerda. Ok? Então é isso que eu estou falando aqui para vocês. Então, nesse caso aqui, ó, se você tem, se a tua constante c está deslocando dentro do argumento, se aqui é negativo, então vai deslocar no sentido positivo. Então, na horizontal é o contrário. Tá? Se o teu c aqui é positivo, então vai deslocar no sentido negativo, c unidades. Além disso, né, tem as reflexões. Por exemplo, se você colocar menos f de x, então o seu gráfico vai refletir em torno do eixo x. Por exemplo, se você tem isso aqui, ó. A sua função é x ao quadrado, ela é assim, né? Como seria a função menos x ao quadrado? Seria a tua função x ao quadrado, só que refletindo em torno do eixo x. Então, ela seria assim, ó. Tá? E como seria a função menos x ao quadrado? Olha, o menos está dentro do argumento agora. Quando ele está fora, a gente reflete em torno do eixo x. Quando ele está dentro, a gente reflete em torno do eixo y. Só que nesse caso aqui ficaria a mesma coisa. Tá? Ok, então essas aqui são algumas reflexões. Então, se o negativo está fora do argumento, você reflete em torno do eixo x. Se está dentro, em torno do eixo y. Além disso, você pode expandir ou comprimir. Né? Então, por exemplo, se você está multiplicando uma constante fora do argumento, você está expandindo o gráfico verticalmente. Né? Se você está dividindo, então, se você está multiplicando por um número de 0 a 1, você está comprimindo o gráfico verticalmente. Isso fora do argumento. Dentro do argumento, você está fazendo horizontalmente. Né? Então, ó, se você multiplica dentro do argumento por uma constante c, você está comprimindo. E se ela estiver entre 0 e 1, você está expandindo. Professor, é muita coisa na minha cabeça. Calma lá. Para isso, nós trouxemos aqui o GeoGebra. Você já conhece o GeoGebra? Todo mundo aqui já conhece, né? Tá, o GeoGebra ele é um aplicativo que vai nos ajudar muito nas nossas aulas. Tá? Elas vão ficar bem mais interessantes, bem mais divertidas. Então, quem ainda não tem, o GeoGebra ele é um aplicativo que você pode baixar, você entra lá no seu Play Store, né? E você baixa ele para você. Então, na sua casa, você pode ficar se divertindo lá com seus gráficos, né? Você faz gráficos, você plota, tem muita coisa para você fazer. Então, olha só, aqui eu trouxe para vocês aqui sobre transformações, olha só. Então, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo aqui, tá?
essa função em azul que vocês estão vendo é a função cosseno. Está bem aqui. Então, é a cossenoide. Tá? A minha função g, ela é assim, ó, ela é uma constante a multiplicando a função f. Dentro do argumento está uma constante k vezes o x mais uma constante b mais d. Ó, a, k, b e d são constantes, só o x que é variável. Professor, isso aqui está muito confuso. Calma, calma. Por isso que eu vou explicar aqui para vocês. No momento que está aqui agora, o teu a vale 1. Está escrito bem aqui. Ó, o a é igual a 1. Quem é o a? Essa constante bem aqui, que está multiplicando a tua função fora do argumento. O teu k também é 1. Quem é o k? É a função que está multiplicando o x dentro do argumento. O teu d e o teu b são 0. Quem é o b? É o que está somando dentro do argumento. E o d é o que está somando fora do argumento. Então, nesse caso aqui, ó, a tua função g ela é igual, o a é 1, o k é 1, o b e o d são 0. Então, ela é igual ao próprio f de x. Ó, aqui embaixo, g de x é igual a f de x. Então, nesse caso, ela é a própria função cosseno. Agora, o que eu vou fazer? Está vendo essa constante d aqui? Ela está somando fora do argumento, certo? Eu vou alterar ela. Está aqui o d. Eu só vou alterar ela, só o d. Então, aqui ó, eu vou somar. Aqui ó, estou somando. Nesse caso, já que eu estou somando, então eu estou deslocando o gráfico na vertical. Nesse caso, para cima, porque o meu d é positivo. Ó. Então, está aqui, ó, se eu desloco, se d é igual a 1, então eu desloquei uma unidade para cima. Tá? Aí, se eu colocar aqui d igual a 2, eu desloquei o gráfico 2 unidades para cima. Deu para entender? Bem fácil, né? Se o d fosse negativo, o que aconteceu? Ó, volta para o zero, agora é negativo, ia deslocar para baixo. Então, se o d fosse igual a menos 1, eu estaria deslocando uma unidade para baixo. Se d fosse igual a menos 2, eu estaria deslocando 2 unidades para baixo. Tá bom? Ok, volta aqui para o zero. Agora, eu vou mexer no b. Olha só, quem é o meu b? O meu b é aquele que está somando dentro do argumento. Tá? Então, se eu pegar o b igual a 1, por exemplo, eu vou deslocar uma unidade para a direita ou para a esquerda? Se o meu b for igual a 1. Para a esquerda, muito bem. Então, se o meu b for igual a 1, eu vou deslocar para a esquerda uma unidade. É o que vai acontecer agora. Ó. Pega o b, coloca aqui, ó, igual a... Ele não quer ficar no 1, mas é a próxima, está aqui agora. Então, o teu b ó, igual a 1, eu desloquei o meu gráfico para a esquerda uma unidade. Se o meu b fosse igual a 2, eu ia deslocar para a esquerda 2 unidades. Ok? Se o teu b fosse negativo, o gráfico ia deslocar para a direita. Então, olha só. Então, está aqui menos 1, deslocou para a direita, menos 2, 2 unidades para a direita. Tá? O que está deslocando é esse azulzinho, tá, gente? O vermelho é o que fica fixo lá, a função cosseno. Ok. Agora eu vou mexer no meu a. Quem é o a? É o que está multiplicando aqui fora do argumento. Tá? Se o a for maior que 1, eu vou expandir verticalmente. Olha só. Olha. Estou expandindo aqui, ó, verticalmente. Tá? Se o teu a for entre 0 e 1, eu vou comprimir verticalmente. Ó. Ó, eu estou comprimindo aqui, ó, entre 0 e 1. Tá? De novo, se o a for maior que 1, eu vou expandir verticalmente. Ó. Se o a for entre 0 e 1, eu estou comprimindo, ó, verticalmente. Ok? Muito bem. Além disso, se o meu a fosse menos 1, essa minha função ia refletir em torno do eixo x ou do eixo y? Se o a fosse menos 1, eu ia refletir a função em torno do eixo x ou do eixo y? Eixo x, muito bem. Então, olha só. Eu pego aqui, ó, menos 1. Ó, o meu gráfico ficou refletido em torno do eixo x. Ok? Pronto, deixa eu voltar aqui para o 1. Agora eu vou mexer no k. O k está dentro do argumento. Então, se ele for maior que 1, eu vou comprimir em torno do eixo x, né? Horizontalmente. Então, olha só. Vou aumentar aqui o k. Ó, estou comprimindo. Ó.
só que horizontalmente agora. Se o meu K está entre 0 e 1, eu vou expandir horizontalmente. Então, olha só. Estou expandindo. Está ficando maior o meu período lá da minha função cosseno. Né? E se o meu K for menos 1, eu vou refletir em torno do eixo Y. Só que o que vai acontecer? Ó? Vai ficar a mesma coisa. Opa, menos 1. Agora, ficou a mesma coisa, né? Porque se eu pegar uma cossenoide e refletir em torno do eixo Y, ela fica a mesma coisa. Por quê? Porque ela é uma função par. A gente vai ver isso daqui a pouco. Ok? Deu para entender, gente? Então, isso aqui dá para vocês brincarem. Tá? Você pega o seu GeoGebra, multiplica lá, mexe algumas coisinhas e pronto, fica brincando. Aí você vê o que acontece. Tá, agora a gente vai ver rapidinho aqui no final da aula o que é uma função par e o que é uma função ímpar. É bem simples, olha só. Uma função ela é par sempre que f de menos x for igual a f de x. Isso é uma função par. E uma função é ímpar sempre que f de menos x for igual a menos f de x. Como assim, professor? Vamos lá. Acho que eu vou usar aqui. Então, olha só. Uma função, ela é par. Ela é par se isso daqui acontece, ó. F de menos x sempre é igual a f de x. Sempre, para todo x. Então, por exemplo, f de menos 2 seria igual, por exemplo, a f de 2. F de menos 3 seria igual a f de 3, f de menos 1 seria igual a f de 1, f de menos 10 seria igual a f de 10. Vocês conseguem pensar numa função que tem essa propriedade? Que o f de menos 5 seria igual a f de 5, f de menos 3 seria o f de 3. Consegue pensar? Qual seria uma aí? A x², né? Muito bem. A função x², ela tem essa propriedade. Por quê? F de 1 é 1 ao quadrado, que é 1. F de menos 1 é menos 1 ao quadrado, que também é 1. Então, f de menos 1 é igual a 1. F de 3 é igual a 9. F de menos 3 também é igual a 9. Então, na função x ao quadrado, sempre isso aqui acontece. F de menos x é igual a f de x. Como é que você prova se uma função é par ou ímpar? É muito fácil. É só, em vez do x, você substitui por f de x. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu vou fazer o f de menos x. Tá? Quem é a minha função? X ao quadrado. Então, quem seria f de menos x? Seria menos x ao quadrado. Só que quanto é menos x ao quadrado? É x ao quadrado. Então, isso daqui seria igual a x ao quadrado. Só que quem é x ao quadrado? É a tua função f de x. Tá? Vocês teriam um exemplo de uma função que não é par? Uma função que não seja par? X mais 1, por exemplo. X mais 1 não é uma função par. Olha só. Digamos que você tem aqui, ó, x mais 1. Se em vez de x você colocar menos x, vai ficar assim, ó. F de menos x seria menos x mais 1. Menos x mais 1 é a tua função f de x? Não. Então, isso aqui não é par. Tá? Então, para ser par, quando você substitui por menos x, tem que dar o f de x. E uma função ímpar? Uma função ímpar tem que acontecer isso daqui, ó. O f de menos x tem que ser igual a menos f de x. Um exemplo de uma função ímpar. Por exemplo, x ao cubo. Tá? Se você faz aqui, ó, o f de menos x, vai ser menos x ao cubo. Só que quanto é menos x ao cubo? Aqui o menos 1 ao cubo ficaria menos 1 e aqui ficaria x ao cubo. Então, olha só, ficaria menos x ao cubo. Só que quem é x ao cubo? É o teu f de x. Então, ficaria menos f de x. Então, nesse caso aqui, você tem uma função que ela é ímpar. Deu para entender? Bem fácil, né? Ok, agora tem um macete aqui bem legal. Esse aqui a gente já até fez, né? Verificar que x ao quadrado é par, já fiz. X ao cubo é ímpar, também já fiz. Agora tem um macete aqui bem legal, que seria um teste, né? Como você faz para descobrir se uma função é par?
olhando só o gráfico dela. Basta ver se ela tem simetria em relação ao eixo y. Então, por exemplo, a sua função parábola, ó, isso daqui, a sua função x², ela tem simetria em torno do eixo y? Sim ou não? Sim, então ela é uma função par. Graficamente, toda vez que uma função tiver uma simetria em torno do eixo y, então ela é uma função par. Graficamente, tem como eu descobrir se uma função ela é ímpar? Tem. Como é que eu faço? Eu rotaciono ela 180 graus e vejo se ela cai nela mesma. Como assim, pessoal? Não entendi. Calma lá, para isso que nós temos nosso GeoGebra, né? Então, deixa eu colocar aqui rapidinho. Olha, por exemplo, aqui, ó. A função x² eu já falei que ela é ímpar. Né? Graficamente, o que significa? Se eu rotacionar ela 180 graus, ela vai dar nela mesma. É mesmo? Olha só. Eu vou rotacionar ela aqui, ó. Isso aqui, o vermelho vai rotacionar. Estou rotacionando. Pá. Aqui, ó. Rotacionando. Aqui, pá, pi. Rotacionei pi graus. Pi graus não, pi radianos, né? 180 graus. E ela caiu nela mesma. Ó, rotacionei, estou girando, pá, cai nela mesmo. Para ficar mais divertido, olha só, deixa eu, cadê? A animação, poxa, a animação não está pegando. Ah, tá aí. Ó, girou, pronto. Se isso acontece, ou seja, se eu girar 180 graus e ela cair nela mesma, ela é uma função ímpar. Se não acontecer isso, é porque ela não é uma função ímpar, né? Agora, para a gente ir encerrando a aula, cadê o meu outro exemplo? Aqui, vamos ver isso daí. Vocês acham que essa é uma função ímpar? Sim ou não? Par não é, né? Obviamente, você não tem uma simetria em torno do eixo y. Agora, ela é ímpar. Alguns dizem que não, né? Alguém acha que ela é ímpar? Você já, na sua cabeça, já rotacionou aí? Vamos lá. Vamos ver se ela vai cair nela mesma. Olha. Tá girando. Pam. Ó, não caiu nela mesma, né? Se ela não caiu nela mesma, então ela não é uma função ímpar. Muito bem. Agora é o seguinte, existe alguma função que não é par nem é ímpar? Obviamente, né? Existem milhões, infinitas funções que não são par nem ímpar. Vocês conseguiram me dar algum exemplo? Cadê? Eu apaguei, né? Mas a função x mais 1, por exemplo, x mais 1, né? Ela não é par, né? Pela simetria você vê, e quando você coloca menos x, ela não é nem f de x, nem menos f de x. Quer ver? Ó, um contra-exemplo de uma função que não é par nem ímpar. A função x mais 1. Quando você faz menos x aqui, ó, menos x vai ficar menos x mais 1. Menos x mais 1 é igual a f de x? Não. Menos x mais 1 é igual a menos f de x? Sim ou não? Não, porque menos f de x seria menos x menos 1. E aqui é mais 1. Então, isso daqui ela não é par, porque ela é diferente de f de menos x, e ela também não é ímpar, porque ela é diferente de menos f de x, porque ela é diferente de f de x, menos f de x. Tá? Então, pronto. Então, existem funções que são pares, existem funções que são ímpar, e tem função que não é par nem ímpar. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês, para a próxima aula, para vocês me responderem. Existe alguma função que seja par e ímpar ao mesmo tempo? Tá? Isso eu vou deixar como dever de casa. Tá? Pense lá. Será que tem alguma função que seja par e ímpar, ou seja, que ela seja simétrica em relação ao eixo y, e ao mesmo tempo, se eu rotacionar ela 180 graus, ela cai nela mesma? Isso vai ficar para vocês, tá? Essa é uma dúvida que eu vou deixar para vocês, como exercício. Bom, mas é isso. Na próxima aula, a gente vai ver outros tipos de funções, trigonométrica, exponencial, logarítmica, tá? Então, se vocês quiserem, vocês já podem ir adiantando a aula, o material já está na plataforma Moodle, vocês já podem dar uma lida e fazer uma revisão, que ainda é assunto de ensino médio, só que com olhar, lógico, de ensino superior, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado pela presença. Até a próxima aula.